E aí galera, continuando a aula então de bioquímica celular, certo? Essa é a aula parte 2. Se você não viu a parte 1, dá uma olhada aí na descrição, beleza? Eu coloquei o link aí. E vamos hoje então dar prosseguimento, certo? Só retomando aí o que a gente viu na aula 1, a gente falou sobre substâncias orgânicas, né? O que estuda bioquímica celular, quais são seus componentes básicos, a diferença entre massa com água, matéria seca, as substâncias inorgânicas, certo que os seres vivos são formados basicamente por 2 tipos de substâncias, uma delas era a substância inorgânica e orgânica. Vimos os tipos de substâncias inorgânica, a água, a importância, funções e também os sais minerais, certo? Foi aí que a gente finalizou. Então, continuando, a gente vai falar de substâncias inorgânicas. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho, só um pouquinho, tiro o ponteiro, colocar para a gente poder... Pronto, é isso aí. Bom, além de substâncias inorgânicas, também as células, né, os seres vivos, são compostos por substâncias orgânicas. E o que são substâncias orgânicas? São aquelas que possuem átomos ligados covalentemente, né, além dos elementos hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O componente carbono ele é muito importante porque por conseguir realizar 4 ligações covalentes, isso vai permitir com que ele se ligue a uma série de elementos formando um número praticamente infinito de moléculas. Você lembra lá de química, né? Ligação covalente, né? As ligações que o carbono pode fazer, ele pode formar uma infinidade de substâncias, certo? Então o carbono tem uma importância muito grande na química orgânica. Bom, as substâncias orgânicas elas vão realizar um número enorme de funções, entre elas o metabolismo, né, com as enzimas ajudando, acelerando, retardando, impedindo certos tipos de reações, como reserva com carboidratos, lipídios, glicídios, as gorduras, e estrutural nas paredes, nas membranas plasmáticas, nos ossos, informacional no DNA, no RNA, na regulação, mantendo o equilíbrio, certo? Mantendo a homeostase dos seres vivos. Bom, entre as substâncias orgânicas, vamos estudar primeiro os carboidratos. Vou falar aqui dos 3 mais importantes. Antes de entrar no assunto, eu vou já adiantar aqui os 3 mais importantes, né? As substâncias orgânicas. Quem são os 3 mais importantes? São os carboidratos, são as proteínas e as gorduras, certo? Desenhando aqui de um jeito, mas se você estiver acompanhando, ok? Então, os 3 tipos principais. Epa, esqueci das vitaminas. Vou falar um pouquinho das vitaminas também, certo? Mas, via de regra, são esses 3. Vitaminas, na verdade, recebem esse nome, que são substâncias orgânicas que o nosso corpo não consegue produzir, ok? Isso é uma vitamina, né? São substâncias, são componentes químicos que nós não conseguimos produzir. Os carboidratos, né, os hidratos de carbono, açúcares, glucídios, podem se dividir em alguns tipos principais, entre eles monossacarídeos
disacarídeos e polissacarídeos. Bom, mono significa certo? Mono significa di significa 2 e poli vários. A gente tem aqui entre os exemplos mais comuns a glicose. Tem uma coisinha aqui atrapalhando. Vai sair agora sim, pronto. Triose, tetrose, pentose, hexose e a heptose. As pentoses, elas vão fazer parte do DNA e do RNA, certo? Então a gente vai depois dar uma olhada nessa estrutura aqui. A fórmula básica de um carboidrato é essa daqui, certo? CHIO. C de carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio. Como eu disse lá na outra aula, vai dando uma pausa aí, né? Já que esse assunto é bastante puxado, dá uma pausa, lê, vai com calma, certo? Aqui N se refere ao número de carbono e no caso dos carboidratos eles vão variar de 3 a 7 carbonos, ok? Continuando os carboidratos, as pentoses. Pentose 5, certo? O Brasil é pentacampeão, significa que ele é 5 vezes campeões. 5 vezes campeão. Pentose, certo? Pentose, referindo-se aí a carboidrato. Aqui a gente tem a ribose e a desoxirribose. Essas duas pentoses são importantíssimas. Primeiro que a ribose está presente no RNA, enquanto a desoxirribose está no DNA. O que significa RNA e DNA? É uma sigla em inglês, né? No caso, o RNA significa ribonucleic acid, certo? De ribose, ribonucleic acid. Enquanto DNA significa desoxirribonucleic acid, certo? Colocando em português, que seria ANR, ficaria ácido nucleico ribose. E ADN, tá errado aqui, aqui seria ARN, ácido ribonucleico, e aqui ácido desoxirribonucleico, certo? Em português. E aí entram as hexoses, certo? Mas vamos nos concentrar aqui nesses outros. Outro carboidrato bastante importante, né, como fonte de energia é a glicose, certo? É o produto final da fotossíntese, enquanto lá as plantas e algas, quando realizam fotossíntese, ela tem como produto final a glicose, e a sua decomposição fornece energia para a fabricação de moléculas de ATP, certo? O ATP é usado como uma moeda genética. Moeda energética. A frutose, que promove um sabor açucarado de frutas, é transformada em glicose no fígado. A galactose, encontrada no leite, e forma glicose também no fígado, ali quando ela é metabolizada. Os disacarídeos, né, que é um carboidrato que significa que existem 2 sacarídeos. Monossacarídeo tem apenas um sacarídeo, disacarídeos são 2, certo? São formados a partir da união de 2 monossacarídeos. Então, os principais tipos de disacarídeos são a maltose, celubiose, sacarose, também conhecida como açúcar de cozinha, e a lactose, certo? Então, a maltose, por ela ser um disacarídeo, ela é formada pelo monossacarídeo glicose e glicose, formando a maltose. A celubiose também. Mas como é que pode? É que o formato químico dela é diferente, certo? O desenho molecular dela é diferente. No caso, ela se origina através da degradação da celulose. A sacarose, que é glicose mais frutose, né, o açúcar de cozinha, e a lactose, que é
ela se forma a partir dos monossacarídeos glicose e galactose, encontrada no açúcar do leite. Bom, continuando aí, temos aí agora os polissacarídeos, que se dá da união de vários monossacarídeos. Entre os principais deles nós temos o amido, o glicogênio, a quitina e a celulose. O amido é encontrada em plantas, é material de reserva de plantas como batata, macaxeira ou mandioca, dependendo da região que você é, né? O glicogênio é a forma dos animais fazerem essa reserva energética. A quitina é um polissacarídeo estrutural encontrado no exoesqueleto de artrópodes, certo? Aranhas, insetos. E a celulose também é um polissacarídeo estrutural encontrado na parede celular de plantas, ok? Então aqui é energético para vegetais, reserva energética para vegetais, aqui é reserva energética para animais, aqui é estrutural, principalmente em artrópodes, e aqui também estrutural, certo? Amido, reserva em vegetais, glicogênio, reserva em animais, quitina, estrutural em artrópodes, principalmente, e celulose, estrutural em vegetais. Ok? Continuando, chegamos agora nos lipídios. Um tipo de gordura, é uma substância insolúvel em água e solúvel em solventes orgânicos apolares. A água, por ela ser polar, ela não vai dissolver um lipídio. Para você dissolver um lipídio, você vai precisar de uma outra substância apolar, já que ele também é apolar. Moléculas apolares são sem carga elétrica, ou quando a carga elétrica é anulada. Você tem lá o positivo e o negativo, mas eles acabam se anulando, certo? A gente encontra aí os glicerídeos, que tem como glicerol, que se dá a partir da união de glicerol e ácidos graxos, parecido lá com aquela nomenclatura dos monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, é que a gente encontra aqui também mono de 1, di e tri, respectivamente 2 e 3. Monoglicerídeo seria o glicerol mais um ácido graxo, o diglicerídeo um glicerol mais 2 ácidos graxos e um triglicerídeo um glicerol mais 3 ácidos graxos. O glicerol, ele é um álcool cujas moléculas apresentam 3 carbonos e 3 hidroxilas, certo? Hidroxila é essa substância aqui, certo? Tem carga elétrica negativa, no caso a estrutura molecular de um glicerol é essa daqui, certo? Você saberia responder a fórmula química dela? C3. Opa, neném. C3, quem vem primeiro agora? O H ou o O? O H. Tem 4, 5, 8, H8 e O3. Carta da representação aí molecular. Um glicerídeo, certo? Continuando aí nos glicerídeos, o ácido graxo é uma molécula que possui longas cadeias carbônicas com um grupo carboxila, certo? Aqui a gente tem a representação de uma cadeia carbônica insaturada, ou seja, que ainda suporta ligações, ok? Você pode ter algumas ligações que são caracterizadas por ligações duplas, certo? Aquelas ligações de carbonos duplas. E as cadeias saturadas. Aqui, ó. Pronto, aqui estão. Tinha esquecido de anotar. Essa daqui são as ligações insaturadas. Uma das coisas que... Essa daqui não vale, certo? Porque é entre o carbono e o oxigênio. Então, o saturado se dá entre o carbono e carbono. Uma das características que dá a um bom óleo, uma boa gordura, é ele ser saturado. Porque ele vai suportar outras ligações, ele vai conseguir absorver radicais livres, certo? Mas esse seria um outro assunto. Vamos continuar por aqui. E cadeia carbônica saturada, ou seja, não tem nenhuma ligação dupla, tá vendo? Aqui não tem,
Só ligação simples, ok? Aqui a gente tem um glicerídeo, a ligação do glicerol mais ácido graxo, certo? Aqui a gente tem o glicerol, essa cabeça aqui, né, na parte de cima, ligado com 3 moléculas de ácido graxo. Então foi feita aqui, essa ligação, aqui, outra ligação, certo? A partir disso, há uma quebra molecular e a gente tem este resultado aqui, certo? Com a desidratação tendo como resultado dessa reação a eliminação, certo? De 3 moléculas de água, né? Da degradação dessa ligação, a gente tem como resultado 3 moléculas de águas para a gente formar esse tipo de glicerídeo, certo? Um triglicerídeo, né? Essa daqui é a chamada ligação glicerol mais ácido graxo, certo? Depois a gente vai estudar aí também as ligações peptídicas, certo? Uma ligação bem famosa aí para quem vai estudar, bastante comentada para quem estuda biologia celular, bioquímica celular, certo? E essa ligação é a chamada ligação éster, certo? Então, daqui formando os 3 glicerídeos, a gente tem um glicerol. Cada uma dessa daqui é uma molécula de ácido graxo, tá? Uma molécula de ácido graxo. Como eu já disse, vai parando, certo? Essa é uma aula que você tem que ver se você estiver só ouvindo. Aqui não é um podcast. Só fazendo um paralelo aí, Planeta Biologia também tem um podcast. Vai lá na nossa playlist. A gente tem um podcast em que você continua navegando e ouvindo, mas esse tipo de aula, meu amigo, não tem jeito não. Você vai ter que ver, certo? Porque tem muita informação. Estou mostrando aqui agora moléculas. Se você estiver só ouvindo, fica difícil entender se você não estiver observando e acompanhando também. Beleza? Bom, observou aí o que é um triglicerídeo? Nesse caso aqui, é um triglicerídeo, ok? Um triglicerídeo, né, com a ligação glicerol e ácido graxo, certo? Aqui a gente tem, então, aqui a formação, certo, do triglicerídeo de fato, né, depois dessas ligações éster, ok? Então, tá aqui o glicerol e aqui as moléculas de ácido graxo. Essa molécula 1, 2 e 3, que formam uma única molécula de triglicerídeo. Bom, os triglicerídeos vão formar então aí a família dos óleos, gorduras, né? Óleos são óleos são os ácidos graxos insaturados. Lembra aí do que são os insaturados? Quando você possui carbono, assim, certo? Tem uma consistência líquida, temperatura ambiente, não ocorre um empacotamento entre as longas cadeias carbônicas. E as gorduras são os ácidos graxos que são saturados. Então a gente vai encontrar o carbono só assim. Os glicerídeos que possuem essa formação aqui, eles são considerados mais saudáveis, porque quando ele encontra lá um elétron, né, negativo solto, o elétron ele costuma bagunçar bastante a estrutura das gorduras, né, dos glicerídeos, desculpa, melhor dizendo, ele costuma bagunçar bastante, então ele tem uma grande resistência. Por exemplo, o colesterol bom, existem 2 tipos de colesterol, que tem o LDL e o HDL. O colesterol bom, que é o HDL, ao encontrar um elétron, certo, pode desorganizar toda a estrutura dele e ele virar um mau colesterol, certo, um colesterol cheio dessas ligações e sem essas ligações, certo? Bom, as gorduras são ácidos graxos, como eu já disse, saturados com esse tipo de ligação, tem uma consistência sólida à temperatura ambiente e ocorre um empacotamento entre as longas cadeias carbônicas. Qual é a função deles? Bom, todo mundo aí sabe que ele funciona como reserva energética, né? Se você já tem aqueles pneuzinhos, né, aquela gordurinha que vai se acumulando, que tanto incomoda tanta gente, na verdade você está aí acumulando energia, meu amigo. Na verdade isso daí é para tempo de vacas magras, certo?
A gente encontra ele também nas sementes oleaginosas, como soja. Como eu já disse, né? O tecido adiposo animal como gordura. Esse daqui já é diferente dessa reserva. Esse daqui já é um tecido adiposo absolutamente indispensável para o corpo humano. A panícula adiposa que fica logo debaixo da pele, ela é importantíssima para um monte de coisa, entre elas a formação da vitamina D, a manutenção da temperatura no corpo, enfim, vai executar várias funções aí. A gente também encontra também as ceras, certo? Formada por uma molécula de álcool diferente do glicerol, né? O glicerol é um álcool, né? Como a gente viu, unida por uma ou mais moléculas de ácidos graxos. Entre as suas propriedades, a gente pode citar aí que elas são sólidas na temperatura ambiente, são insolúveis à água, porque são apolar, né? Uma substância apolar não vai dissolver uma substância apolar. E o ponto de fusão é maior do que o do glicerídeo, significa dizer que você precisa de uma temperatura maior para deixar ele na forma líquida. As funções. O cerumen, por exemplo, as ceras protegem a entrada de agentes estranhas no conduto auditivo, certo? A cera do seu ouvido tem essa função. Ele reveste também folhas, impedindo a evaporação de água, né, uma evaporação excessiva. E nas aves é produzida pelas glândulas do bico para manter as penas impermeáveis à água, também ajudando a não perder a temperatura, certo? Ou melhor, a manter a temperatura constante. Outro tipo de lipídio muito importante são os esteroides. O nosso próprio corpo produz esteroide, ok? Não estou falando daquele esteroide de academia, né? Aquele esteroide extra que tem muita gente aí que toma e são os anabolizantes para ter um resultado mais rápido aí no crescimento muscular, mas uma hora a conta vem, né? Isso é extremamente lesivo para o fígado, vai causar um grande desequilíbrio no seu corpo, certo? Bom, os esteroides são formados por átomos de carbonos ligados entre si, formando 4 anéis. Essa estruturinha aqui, ó, certo? Esse aqui é um esteroide clássico, certo? E o carbono, cada aqui não está representado, mas você já estudou química orgânica. Opa, que coisinha chata, hein? Se você estudou química orgânica, sai daqui. Se você estudou química orgânica, você sabe que aqui nós temos carbono. E essa aqui é uma ligação dupla. Ok? Por exemplo, a gente tem colesterol, como eu acabei de dizer, os hormônios sexuais, testosterona, progesterona e estrógeno, hormônio das glândulas suprarrenais, o cortisol e a aldosterona. Ou seja, nós produzimos isso naturalmente, certo? Funções do colesterol. Eles estão presentes na membrana das células, né? E eles vão realizar uma imensidade de funções, vão realizar um monte de coisa, entre elas vão promover flexibilidade, vão controlar a entrada e saída de substâncias da célula, vão dar a forma estrutural, certo? E uma observação que célula vegetal não possui colesterol na membrana, né? Funções. Eles são utilizados na produção da bile, certo? Para você, o colesterol, como ele é uma substância apolar, e na nossa alimentação a gente ingere gordura, bom, a água não vai quebrar. Quem é que vai quebrar a própria gordura? Outra coisa que também seja apolar, ok? O ácido clorídrico não vai quebrar a gordura, certo? Também é um precursor da vitamina D, como eu disse, lá da panícula adiposa, né, nessa gordura aí que fica abaixo da pele, nessa gordura do nosso corpo, e vai evitar o raquitismo. São precursores também de hormônios sexuais, como a testosterona, o estrógeno, a progesterona, e o precursor de hormônios das suprarrenais, o cortisol e a aldosterona. O precursor é aquele que vem antes, certo? Aquele que vai formar uma outra substância, aquele que vai se transformar em outra coisa, certo? A obtenção do colesterol, certo? Como é que ele é produzido? Ele é sintetizado no fígado, né, na produção pelo organismo, e absorvido na alimentação. Aí você pode absorver tanto o bom colesterol, que é o HDL, e o mau colesterol, que é o LDL,
certo? O colesterol é transportado pelo sangue na forma de LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. Em excesso no sangue, o LDL se oxida e passa a se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos, ocorrendo a arteriosclerose, que é o enrijecimento das paredes do vaso, certo? E aí pode ocorrer trombose, se isso acontecer no coração pode ser um infarto, se for no cérebro pode ser um AVC, então com certeza podem causar vários danos graves aí à saúde, ok? Continuando aí em lipídios, nos esteroides, né? Já adiantei algumas coisas nesse problema associado aí. O LDL é o colesterol ruim, né? A arteriosclerose, então aqui a gente pode ver um acúmulo. Então o que acontece? Quando o sangue vai passar por aqui, ele tem uma maior dificuldade de passar, certo? Então o que acontece? O coração começa a fazer mais força, porque aqui tem uma barreira, certo? Antes ele passava aqui, ó, de boa na lagoa, passava aqui de boinha, mas com esse acúmulo a resistência é maior, ele tem que passar apertado. O que acontece? O coração tem que fazer mais força e aí vai aumentar a pressão, certo? Como eu disse aqui, pode causar tanto de doenças cardiovasculares, entre elas o infarto e o AVC, e trombose também, né? Trombose é quando ocorre fora, não ocorre nem no coração, nem no AVC, mas aí uma veia, uma artéria estoura em outro canto, certo? E aí podem acontecer, né, várias coisas, vários acidentes relacionados à arteriosclerose. Continuando aí agora, vamos falar do HDL, que é o colesterol bom. O HDL é a lipoproteína de alta densidade. Só comparando aqui, ó, LDL, o L, que significa low, que é baixo, né, baixa densidade, significa que esse colesterol tem pouca proteína associada a ele, né? Enquanto o de alta densidade ele tem um grande grau de proteína associada a ele, certo? O HDL, height, né, vem do inglês height. Então elas são transportadoras de fosfolipídios, mas podem transportar colesterol quando este encontra-se presente em altas concentrações no sangue. As HDL captam o excesso de colesterol do sangue, transportando-as até o fígado, onde são eliminadas junto com a bile. A HDL retira o excesso de colesterol do organismo, impedindo que ocorra problemas tais como a arteriosclerose. O HDL é chamado do bom colesterol. Esse daqui, né? Desenhozinho aqui, o anjinho, possui muita proteína, né, associada, enquanto esse aqui, baixa proteína associada. Essa é a diferença entre o HDL e o LDL. Os fosfolipídios, continuando aí, certo? São os lipídios associados a moléculas de fósforo, ok? São também componentes importantíssimos aí da membrana celular, né? Formando aí o glicocálix, certo? Se você está na faculdade, você com certeza já deve ter ouvido falar disso. Se você está no ensino médio, pode ser que você tenha ouvido falar também, né? Se você está no estudo mais aprofundado aí, pode ter certeza, é bem provável que você também tenha ouvido falar. Ele possui uma extremidade apolar, né? E uma extremidade polar, certo? Essa é a estruturinha aqui, ó, uma extremidade polar e uma apolar. Essa estrutura aqui essa estrutura aqui é polar, essa parte aqui de fora é polar, e essa parte de dentro é apolar. E ele vai dar a estrutura da membrana em si, né? Aquele que a gente chama de mosaico fluido, certo? Onde todas as proteínas vão ficar aqui passeando, né? Permitindo ou não a entrada de determinadas substâncias, né? Por eles possuírem essa extremidade polar e apolar, isso se dá justamente porque eles têm duas ramificações, ok? Bom, os carotenoides, outro grupo aí, encontrado também como forma de vitamina,
certo? Os carotenoides são os precursores da vitamina A. Vão ser encontrados em vários alimentos, aí, principalmente o vegetal. Eles têm uma cor vermelha, né? Pigmento vermelho, laranja, amarelo, presente em células de todas as plantas. Desempenham um papel importante na captação da energia luminosa no processo de fotossíntese, isso nas plantas, certo? Para as plantas elas não são vitaminas, mas para a gente, como a gente não produz o beta-caroteno, ele é considerado uma vitamina, certo? Ele vai ser considerado uma vitamina, então, mas é da classe dos lipídios. Bom, proteínas vai ficar para outra aula, a gente vai falar só de proteínas, certo? Para fechar aí as substâncias orgânicas. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, eu vou deixar o link aqui embaixo, ok? Desse vídeo. Se você estiver assistindo aí no YouTube, não esqueça aí de curtir, se inscreva para você acompanhar nossas aulas, para você ficar sabendo aí em primeira mão. E dá um joinha aí, dá bom trabalho. Fazer esse tipo de aula aí é uma forma de você reconhecer nosso esforço, beleza? Não esquece de dar um joinha. Se você tiver qualquer dúvida, deixe no comentário. Vou deixar também o link para você acompanhar esse slide lá no Planeta Biologia, certo? Caso você queira utilizar ele numa apresentação, vai estar lá. Você pode deixar os comentários tanto lá quanto no YouTube, ok? E até a próxima aula, beleza? Não esquece, você pode assistir tanto a primeira parte quanto a segunda parte, certo? Tá aí o link aí na descrição, beleza? Valeu, até mais, tchau!